Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Cinderela estava na entrada do grande salão com o coração disparado. Seu mundo virara de cabeça para baixo em um instante. Sua madrasta fria e calculista encontrara uma maneira de humilhá-la mais uma vez, forçando-a a se casar com um estranho, o mendigo que conhecera em um beco. A ideia de ter que unir sua vida a um homem sem dinheiro, que nunca vira ou escolhera, a revoltava. No entanto, por trás da aparência simples desse suposto mendigo, escondia-se um segredo que ninguém poderia ter adivinhado. O homem não era pobre, era um dos bilionários mais influentes do país, o mestre das sombras que manipulava fortunas e destinos sem nunca se revelar. Ele havia escolhido esse papel, esse disfarce, por razões que escapavam a todos. No dia do casamento, Cinderela o olhou com cautela. Suas roupas estavam gastas, suas mãos calejadas, e ainda assim havia um brilho estranho em seus olhos, uma promessa silenciosa de que algo estava prestes a mudar. Quando ele pegou a mão dela, sussurrou com um sorriso enigmático: "Não se preocupe, minha querida. Esta união é apenas o começo do seu verdadeiro poder." Cinderela não entendeu a princípio. Mas com o passar dos dias, ela descobriria que aquele homem, aquele bilionário disfarçado, não estava ali para humilhá-la, mas para ajudá-la a recuperar o que lhe fora roubado, sua beleza, sua dignidade e a justiça que ela tanto merecia. Juntos, eles transformariam a humilhação que ela havia imposto em uma vingança retumbante, e Cinderela finalmente se tornaria dona de seu destino novamente. Cinderela Harper sempre acreditou que sua vida nunca seria sua. Órfã aos 6 anos, ela foi criada por sua madrasta fria e ambiciosa, Victoria Blackwood, e suas 2 meias-irmãs, Vanessa e Tiffany, que estavam sempre prontas para derrubá-la. Cada dia era um lembrete cruel do que ela não era, bonita, rica ou desejada. Naquela manhã, o caos reinava na imponente mansão Blackwood. Victoria, vestida de seda e ouro, tinha um sorriso cruel estampado no rosto. Cinderela vista-se imediatamente. "Você vai se casar com aquele pobre rapaz que encontrei na rua." Sua voz não era uma ordem, era uma condenação. Cinderela sentiu o estômago se contrair. Um mendigo?" gaguejou ela com a garganta apertada. "Sim." Victoria respondeu com uma gargalhada. "Ele não tem nada, minha querida, e você não tem nada a perder. Mas talvez você finalmente aprenda a conhecer a verdadeira pobreza." A cerimônia aconteceu na pequena capela na parte pobre da cidade, longe do olhar aristocrático que poderia ter presenciado a humilhação. O mendigo estava ali, humilde e silencioso, vestido em trapos. Tinha um rosto comum, quase insignificante, mas havia algo em seu olhar sombrio que intrigava Cinderela. Ela não pôde deixar de examiná-lo em busca de uma falha, uma pista que explicasse por que sua madrasta havia escolhido aquele homem. Enquanto trocavam os votos, ele sussurrou suavemente, quase inaudível: "Não se preocupe, Cinderela. Esta é apenas a primeira peça de um jogo muito maior." Cinderela piscou surpresa. Como ele sabia o nome dela? E por que ela tinha a estranha sensação de que aquele homem sabia muito mais do que deixava transparecer? Quando o casamento terminou, Victoria caiu na gargalhada enquanto apertava as mãos dos convidados. "Agora, minha querida, você descobrirá o que significa ser verdadeiramente insignificante." Mas Cinderela, em vez de chorar, sentiu uma faísca surgir dentro de si. Uma faísca de rebelião. O que ela ainda não sabia era que esse casamento forçado a levaria à descoberta de um aliado inesperado, um homem capaz de mudar seu destino para sempre. Os dias que se seguiram ao casamento forçado foram um inferno para Cinderela. Victoria nunca a deixava sozinha, Vanessa e Tiffany a provocavam a todo momento, e a casa parecia ainda mais fria e sufocante. Mas o que mais a incomodava era o mendigo, agora oficialmente seu marido, que não se comportava como ela esperava. Ao contrário de tudo que Victoria havia descrito, ele não estava tentando menosprezá-la. Era discreto, atencioso e às vezes, quando ela o pegava olhando para ela, havia uma gentileza em seus olhos que a desconcertava. Seu nome foi revelado tarde, Ethan Monroe. Certa noite, enquanto Cinderela estava sozinha em seu quarto, Ethan bateu suavemente na porta. "Posso entrar?" perguntou ele, com a voz calma e profunda. Cinderela assentiu cautelosamente. Ele entrou, vestindo um casaco simples e surrado, mas havia uma presença natural, quase majestosa, em sua postura. "Escute, Cinderela", começou ele, hesitante. "Eu sei que tudo isso parece humilhante, mas este casamento não é o que você pensa." "O que você quer dizer?" Ela respondeu, surpresa e irritada. "Você é um mendigo, não é?" Ethan deu um leve sorriso, um sorriso que dizia muito mais do que aparentava. "Eu nunca fui o que pareço."
Não sou pobre e não estou aqui para te humilhar. Tenho meus motivos para esse disfarce. E acredite, este casamento é só o começo de um plano muito maior. Cinderela sentiu o coração disparar. Não sabia se devia acreditar naquele homem, mas uma coisa era certa. Ele exalava uma força e uma confiança que lhe davam uma estranha sensação de segurança. Com o passar dos dias, Ethan começou a lhe ensinar sutilmente lições, como observar as pessoas, entender suas intenções e, mais importante, como usar o que os outros viam como sua fraqueza para obter vantagem. Aos poucos, Cinderela começou a perceber que aquele casamento forçado talvez não fosse uma prisão, mas uma oportunidade. Certa noite, Ethan sussurrou em seu ouvido: "Você verá em breve, Cinderela. Aqueles que a humilharam se arrependerão do dia em que a subestimaram." Esta frase permaneceu gravada em sua mente. Uma nova ideia começava a germinar. A vingança não era mais um sonho, mas uma missão, e pela primeira vez em anos, ela sentiu que poderia retomar o controle de sua vida. Algumas semanas após o casamento, Cinderela começou a entender que Ethan não era um mero mendigo. Todas as noites ele desaparecia misteriosamente, sempre retornando com um ar mais confiante e os bolsos mais cheios do que nunca. Mas não se tratava de dinheiro de rua, era algo mais, algo muito mais poderoso. Certa noite, quando a casa estava silenciosa, Ethan a convidou para uma sala que ela nunca tinha visto. Era um escritório luxuoso, escondido atrás de uma estante giratória, repleto de telas, arquivos e maquetes de edifícios. Seu coração disparou. "O que?" Cinderela sussurrou com os olhos arregalados. Ethan fechou a porta delicadamente atrás dela. "Bem-vinda ao meu mundo real, Cinderela. O que você viu até agora foi apenas um disfarce. Eu não sou um mendigo. Eu sou Ethan Monroe, e possuo vários negócios, propriedades e influenciadores por todo o país." Cinderela ficou sem palavras. Ela sempre acreditara que aquele casamento era uma maldição, uma humilhação imposta pela madrasta. Mas agora via que não era uma prisão, era um exército que lhe era oferecido, uma chance de lutar e recuperar o que havia perdido. "Por que casar comigo com essa identidade?" ela perguntou, ainda incrédula. Ethan se aproximou, os olhos brilhando com calma e determinação. "Porque Victoria Blackwood e sua família precisam aprender uma lição. Eles te humilharam, te exploraram, te desprezaram, e eu posso te ajudar a fazê-los pagar, sem que eles saibam quem realmente somos. Mas isso requer um jogo preciso, aprender a manipular as aparências, assim como eu venho fazendo há anos." Cinderela sentiu uma mistura de excitação e medo. Ela acabará de descobrir que seu marido mendigo era, na verdade, um bilionário capaz de destruir a reputação e a fortuna de sua família. A vingança planejada com ele estava se tornando possível. Naquela noite, ela não dormiu. Em sua mente já imaginava todas as humilhações infligidas pela madrasta e pelas meias-irmãs, todas as injustiças que sofrerá desde a infância. Com Ethan ao seu lado, ela recuperaria o controle. E mais importante, brilharia onde sempre fora ignorada. O plano mal havia começado e Cinderela já sentia que nada mais seria o mesmo. O sol mal havia nascido sobre a cidade, e Cinderella Harper já estava acordada, com o coração batendo forte de excitação e apreensão. Ela não era mais a garota tímida e submissa de outrora. Graças a Ethan Monroe, ela descobrira um mundo de poder, influência e estratégia. E agora era a hora de atacar, sutil, mas com segurança. Ethan a esperava no escritório secreto, com um sorriso sério e encorajador no rosto. "Hoje você começa seu treinamento", anunciou. "Você precisa aprender a ler as pessoas, entender suas fraquezas, e saber quando atacar." Começaram com pequenas missões. Observar Victoria e suas meias-irmãs, entender seus hábitos, pontos fortes e fracos. Cinderela rapidamente aprendeu a reconhecer quando Victoria estava se tornando excessivamente confiante, quando Vanessa estava sendo guiada pela inveja e pelo orgulho, e quando Tiffany demonstrava sua arrogância na frente dos criados ou convidados. Certa noite, Ethan a convidou para jantar em um restaurante chique da cidade, ainda sob o disfarce modesto de marido. Lá, ele lhe mostrou como manipular as aparências. Você não precisa de mentiras ou enganos. Apenas paciência e observação. Cada palavra, cada gesto pode se tornar uma arma. Cinderela sentiu uma nova força dentro de si. Pela primeira vez, ela não queria apenas sobreviver. Ela queria triunfar. Ela se lembrou das humilhações do passado, das lágrimas derramadas em seu quarto vazio, dos sonhos roubados por Victoria. Tudo isso estava prestes a mudar. O primeiro alvo do plano era a própria Victoria. Ethan descobrira que Victoria estava tramando uma transação financeira obscura para aumentar ainda mais sua fortuna, explorando investidores ingênuos. "Se conseguirmos expor sua ganância e crueldade", explicou Ethan,
podemos começar a desestabilizá-la. Cinderela sentiu determinada. Ela sabia que não seria fácil. Vitória era astuta e implacável, mas agora Cinderela não estava mais sozinha. Com Ethan ao seu lado, o jogo estava apenas começando. Naquela noite, enquanto observava Vitória dormir, Cinderela sorriu. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que finalmente tinha sua vingança em mãos. E isso foi só o começo. Cinderela Harper sentiu o sangue ferver de ansiedade. Depois de semanas de observação e treinamento com Ethan, chegará a hora de colocar o plano em ação. Não era mais apenas um jogo de observação. Era a hora do primeiro contra-ataque. O alvo imediato deles era Vitória Blackwood. Ethan havia descoberto um detalhe crucial. Vitória havia investido em uma série de negócios imobiliários fraudulentos para inflar sua riqueza pessoal. Cinderela precisava encontrar uma maneira de revelar sua ganância aos investidores sem que seu próprio envolvimento fosse descoberto. Na manhã seguinte, com um vestido simples mas elegante, Cinderela chegou à casa de Vitória com o pretexto de preparar o almoço. Enquanto Vitória conversava ao telefone, Cinderela roubou um documento que sua madrasta havia deixado sobre a mesa. Seu coração batia forte, mas ela estava confiante. Ethan esperava com um plano claro. De volta ao escritório secreto, Ethan analisou o documento. Perfeito, disse ele com um sorriso. Com isso, podemos expor Vitória aos seus parceiros financeiros. Ela nunca saberá que foi você quem revelou o segredo dela. Cinderela sentiu uma satisfação renovada. Pela primeira vez em anos, ela não era uma vítima, era a autora do seu próprio destino. Ela já conseguia ver o medo e a preocupação transparecendo nos olhos de Vitória quando descobriu a verdade. Mas a retaliação não parou por aí. Ethan e Cinderela armaram pequenas armadilhas para Vanessa e Tiffany. Em uma recepção familiar, Cinderela, habilmente guiada por Ethan, garantiu que toda a ostentação e arrogância das meias-irmãs saísse pela culatra. Os convidados começaram a cochichar, duvidando de sua sinceridade e credibilidade. A reputação da família Blackwood começou a ruir lentamente, e Cinderela saboreou cada momento dessa vingança silenciosa. Naquela noite, ao retornar ao seu quarto, Ethan a esperava com seu sorriso enigmático. Veja bem, Cinderela, disse ele suavemente, a vingança sempre começa com os menores gestos. Toda a humilhação que você sofreu será apagada, mas seja paciente, o melhor ainda está por vir. Cinderela sorriu, sentindo uma nova força preencher seu coração. Ela não era mais a sombra que fora. Ela era a tempestade que se aproximava, e sua madrasta e suas meias-irmãs logo descobririam isso da maneira mais difícil. Cinderela Harper acordou naquela manhã com uma nova sensação de controle. Os pequenos sucessos das últimas semanas haviam reforçado sua confiança. Os olhares curiosos dos convidados, os sussurros sobre a vaidade de Vitória e a incompetência de Vanessa e Tiffany, tudo isso alimentava uma satisfação que ela nunca sentira antes. Ela sabia que agora poderia recuperar o que sua madrasta e suas meias-irmãs haviam roubado dela. Ethan Monroe se tornará mais do que um aliado, ele era um mentor e um estrategista. Todos os dias, ele a ensinava a usar inteligência, timing e calma para transformar fraqueza aparente em poder real. Paciência é uma arma, Cinderela, ele a lembrava. Mas a precisão é o que finaliza o trabalho. O primeiro golpe direto foi planejado para uma noite de gala que Vitória organizou para celebrar um negócio imobiliário duvidoso. Cinderela, usando um vestido elegante, porém simples, exibiu tudo o que havia aprendido: observação, manipulação sutil de conversas e um sorriso capaz de abalar a confiança de Vitória. Em um momento crucial, enquanto Vitória falava de sua generosidade e influência, Cinderela interveio discretamente, fazendo uma pergunta inocente sobre o contrato fraudulento que Vitória acreditava estar perfeitamente oculto. O rosto de Vitória corou e um murmúrio percorreu a sala. Vanessa e Tiffany, em pânico, tentaram desajeitadamente corrigir a mãe, mas cada palavra que diziam apenas cavava sua própria armadilha. Ethan se afastou, observando a cena com um sorriso satisfeito. Exatamente como planejado, sussurrou para Cinderela. As sementes da dúvida foram plantadas, e elas vão crescer. Depois da festa no escritório secreto, Ethan parabenizou Cinderela. Você começou a entender que a verdadeira força não vem da violência ou do confronto direto, mas da sutileza e do domínio das aparências. Cinderela sorriu, sentindo um orgulho renovado. Cada humilhação sofrida agora se tornava um combustível para sua ascensão. Ela entendia que a vingança não seria instantânea, mas que estava sendo meticulosamente preparada, com cada detalhe controlado e cada movimento calculado. Naquela noite, observando a cidade iluminada pelas luzes dos arranha-céus, Cinderela sentiu um arrepio percorrer a espinha. Ela não era mais a garota frágil de outrora.
Era uma mulher capaz de transformar injustiça em poder. E com Ethan ao seu lado, nenhum limite parecia possível. Cinderella Harper havia mudado. As humilhações do passado agora eram memórias distantes, e cada movimento que ela fazia era calculado para fortalecer sua posição e enfraquecer Victoria e suas filhas. Ela não era mais a vítima tímida que todos desprezavam. Ela era uma força por si só, e estava começando a perceber isso. Com Ethan, ela desenvolveu estratégias mais ousadas. O objetivo não era mais simplesmente desestabilizar Victoria e suas filhas, mas colocá-las em uma posição em que finalmente compreendessem o verdadeiro poder de Cinderella. Em uma recepção para uma parceria com investidores influentes, Cinderella fez uma entrada triunfal. Ela usava um vestido elegante, simples, porém luxuoso, e seus olhos revelavam uma confiança renovada. Assim que ela chegou, os sussurros começaram. Os convidados, impressionados com sua postura e elegância, não conseguiam tirar os olhos dela. Até Vanessa e Tiffany ficaram surpresas, incapazes de entender como sua irmãzinha de repente parecia radiante. Ao longo da noite, Ethan a guiou sutilmente por uma série de conversas e revelações. Usando as informações coletadas, Cinderella fez perguntas inocentes, porém estratégicas, expondo contradições nas palavras de Victoria e semeando dúvidas entre os investidores. Cada sorriso, cada gesto, cada palavra era calculado para mostrar que ela não era mais apenas uma jovem submissa, mas uma pessoa capaz de exercer poder e manipulação com delicadeza. Victoria, furiosa e confusa, tentou retomar o controle, mas seus esforços foram contraproducentes. Vanessa e Tiffany, por sua vez, não sabiam como se comportar. Cinderella a superava em todas as áreas em que achavam que eram excelentes. No final da noite, no escritório secreto, Ethan a parabenizou. Veja bem, Cinderella, você não vingou apenas uma humilhação. Você mostrou a todos, inclusive a si mesma, que não é fraca. O verdadeiro poder vem do autocontrole e da capacidade de transformar qualquer fraqueza aparente em força. Cinderella sorriu, sentindo uma mistura de orgulho e entusiasmo. Ela sabia que aquilo era apenas o começo. Cada sucesso a aproximava da vingança total. E com Ethan ao seu lado, nenhum limite parecia impossível. Naquela noite, enquanto olhava pela janela para as luzes cintilantes da cidade, ela finalmente entendeu, não era mais a Cinderella de antigamente. Era a mulher que recuperaria o que lhe fora roubado, e ninguém, nem mesmo Victoria Blackwood, poderia detê-la. Cinderella Harper havia atingido um nível de maestria que lhe permitia não apenas prever os movimentos de Victoria e suas filhas, mas também manipulá-los com sutileza e eficácia. Cada sorriso, cada palavra, cada gesto era agora uma arma cuidadosamente calibrada. Ethan, ao seu lado, continuou a ensiná-la a transformar até o menor detalhe em vantagem estratégica. Poder, Cinderella, disse ele, não é só dinheiro ou títulos. É saber como colocar as outras pessoas exatamente onde você as quer. A primeira armadilha direta caiu sobre Vanessa. Em uma reunião de negócios que Victoria organizou para impressionar investidores, Cinderella se apresentou como uma entrevistada inocente mas perspicaz. Ela fez perguntas aparentemente ingênuas sobre os projetos imobiliários de Vanessa, mas cada pergunta revelava uma contradição ou falha nos planos da jovem. Os investidores começaram a duvidar da competência de Vanessa, e os boatos se espalharam rapidamente. Vanessa, corada de vergonha, não sabia como se defender. A próxima armadilha caiu sobre os ombros de Tiffany. Em um jantar da alta sociedade, onde esperava brilhar aos olhos dos convidados influentes, Cinderella sutilmente revelou informações comprometedoras sobre Tiffany a alguns dos convidados selecionados de Ethan. Cada palavra provocava reações sutis, mas visíveis, olhares surpresos, sussurros e, em breve, uma reputação manchada que Tiffany não conseguia mais controlar. Por fim, a própria Victoria começava a sentir que sua família estava se esvaindo. Os contratos que ela considerava seguros estavam rachados, os investidores estavam perdendo a confiança e suas filhas pareciam incapazes de sustentá-la adequadamente. Cinderella, sempre aparentemente gentil e submissa, observava tudo com uma calma gélida, um sorriso invisível nos lábios. Naquela noite, em seu esconderijo secreto, Ethan parabenizou Cinderella. Você mostrou à Victoria e às filhas que toda a fraqueza que elas impuseram a você pode ser usada contra elas. Mas ainda não acabou. A hora da vingança total está se aproximando. Cinderella sentiu uma onda de entusiasmo. Ela não era mais apenas uma espectadora da própria vida. Ela era a força que orquestraria a queda daqueles que a oprimiram por tanto tempo. Com Ethan ao seu lado, cada plano, cada movimento, cada sorriso se tornou uma arma de precisão. Pela primeira vez em anos, Cinderella Harper sorriu ao pensar no futuro. As armadilhas estavam armadas, as cartas na mão, e em breve,
Vitória e sua família entenderiam que nunca haviam subestimado a pessoa certa. O tempo das meias medidas havia acabado. Cinderella, Harper e Ethan Monroe planejaram meticulosamente cada passo, e agora tudo estava pronto para o confronto final. Vitória Blackwood não fazia ideia de que estava cercada por inimigos invisíveis, e cada movimento que fazia a levava direto para a armadilha. O baile anual da alta sociedade era o momento perfeito. Vitória esperava brilhar, exibir seu sucesso e fortalecer sua influência. Mas o que ela não sabia era que Cinderella e Ethan haviam tomado o cuidado de controlar o palco. Investidores, jornalistas e sócios importantes assistiriam impotentes à queda da matriarca Blackwood. Cinderella fez sua entrada radiante, vestida com um vestido elegante e com um ar de total controle. Todos os olhares se voltaram para ela, e pela primeira vez Vitória sentiu uma pontada de preocupação. A jovem outrora tímida e submissa havia transformado sua fragilidade em força, e sua presença cativava a atenção de todos. No momento crucial da gala, Cinderella falou fazendo perguntas sutis, mas diretas, sobre os negócios obscuros de Vitória. Cada pergunta era acompanhada de evidências meticulosamente coletadas por Ethan. Os sussurros começaram, os olhares se tornaram céticos, e Vitória sentiu o ar ao seu redor rarear. Vanessa e Tiffany, paralisadas pela vergonha e pela incompreensão, nada puderam fazer para salvar a mãe. Os investidores começaram a duvidar de suas decisões, e a credibilidade de Vitória despencou no ar. Pela primeira vez, Cinderella estava diante dela, calma, confiante e completamente no controle da situação. Após o baile, em seu esconderijo secreto, Ethan colocou a mão sobre a de Cinderella. Você executou essa vingança com precisão e inteligência, murmurou. Você transformou cada humilhação, cada injustiça em força. Vitória e sua família jamais esquecerão essa lição. Cinderella sorriu, sentindo uma profunda satisfação. Ela não apenas havia se vingado de injustiças passadas, como também havia descoberto sua própria força, sua capacidade de transformar dor em poder. Ela não era mais a Cinderella tímida e recatada, era uma mulher estratégica e poderosa, pronta para direcionar seu destino como bem entendesse. Mas no fundo, um pensamento persistia, talvez a parte mais difícil fosse permanecer fiel a si mesma enquanto jogava esse jogo de poder. E era exatamente isso que a estava preparando para o capítulo final de sua vingança. O ato final da vingança de Cinderella de Harper estava finalmente se desenrolando. Após meses de estratégia, observação e manipulação sutil, Vitória Blackwood e suas filhas estavam agora isoladas, desacreditadas e incapazes de causar mais danos. Os aliados de Vitória haviam perdido a confiança, os investidores haviam se retirado e a reputação da família Blackwood estava em ruínas. Cinderella, por outro lado, brilhava. Ela não era mais a garota tímida e recatada que todos desprezavam. Sua força, paciência e inteligência transformaram cada humilhação em vitória. Ethan Monroe, sempre ao seu lado, olhava para ela com orgulho e admiração. Está tudo pronto, murmurou ele. Você recuperou o que era seu e muito mais. Cinderella sorriu, sentindo uma satisfação profunda e duradoura. Ela não havia apenas vingado injustiças, havia encontrado sua própria voz e seu próprio poder. Agora sabia que podia contar consigo mesma tanto quanto com Ethan, e que a parceria entre eles ia muito além da vingança. Na manhã seguinte, Vitória e suas filhas saíram às pressas da casa da família, cientes de que sua influência havia acabado. Sua madrasta, pela primeira vez na vida, havia sido humilhada publicamente e destituída de seu poder. Vanessa e Tiffany, por sua vez, aprenderam da maneira mais difícil que arrogância e crueldade têm um preço. Cinderella, livre da dominação de sua família adotiva, virou-se para Ethan. Obrigada, por tudo, disse ela suavemente. Ethan segurou as mãos dela, com um sorriso genuíno nos lábios. Não, Cinderella. Obrigado. Você foi corajosa, paciente e inteligente. Sem você nada disso teria sido possível. E agora? Ele se aproximou e com um gesto terno e seguro sussurrou. Agora podemos construir o nosso futuro. Juntos. Cinderella sentiu um calor reconfortante encher seu coração. As lágrimas que outrora derramara, as humilhações que sofrerá, tudo isso agora parecia coisa do passado. Ela estava pronta para abraçar sua nova vida com Ethan ao seu lado, uma vida repleta de poder, respeito e felicidade. Observando a cidade se estender diante deles, iluminada pelos primeiros raios de sol, Cinderella Harper finalmente sorriu sem medo ou dúvida. Ela não era mais uma vítima, nem uma marionete da crueldade alheia. Ela era dona do seu destino, e pela primeira vez tudo era verdadeiramente dela.